Trabalho, pouco dinheiro e tempo. Você está na corrida dos ratos. Bom, o fato é que muitas pessoas já devem ter escutado isso, e é claro que algumas pessoas acabaram não escutando, mas isso está muito relacionado ao trabalho. Então, mesmo que você não tenha escutado, com certeza você já viveu isso ou está realmente vivendo. E isso, é claro, não está só ligado àquelas pessoas que trabalham com a sua carteira de trabalho registrada, está ligado a muitas outras pessoas em outras modalidades de trabalho, mas principalmente as pessoas que são aí CLT, que são colaboradoras, que são funcionários aí, né, em alguma empresa, essas pessoas estão sofrendo mais, na maior parte das vezes, essas consequências. Porque, entenda você, que o fato de estar trabalhando, né, com a sua carteira de trabalho registrada significa que você assumiu um compromisso, né? Assumiu um compromisso, claro que não foi enganado de certa forma ou enganada, porque você assume um compromisso estando de acordo com aquilo que você supostamente irá receber no final de um determinado período, que geralmente é um mês. Então você trabalha o mês inteiro com a intenção de obter um resultado financeiro, de receber aí um valor em dinheiro, para que você possa seguir a sua vida, realizar os seus sonhos, enfim. Né? As pessoas têm os objetivos mais diferentes possíveis, mas trabalham para justamente isso, para alcançar e suprir aí as suas necessidades e objetivos. O problema maior é que, geralmente, as pessoas acabam aceitando uma oportunidade de trabalho porque elas estão com vários comprometimentos aí financeiros na vida. Então, elas pretendem entrar no mercado de trabalho para que essa suposta oportunidade consiga, de certa forma, compensar esse, esse déficit aí, né? Essa situação que há com elas. E na maior parte das vezes, depois que elas começam a trabalhar, elas começam a entender que, ao invés de resolver, elas estão intensificando o problema, aumentando o problema, porque antes dessa oportunidade de trabalho se precisava de dinheiro, mas ao mesmo tempo conseguia descansar. Se conseguia ter uma disposição melhor, porque o corpo não estava exausto, a mente não estava exausta. Porém, se sobrava tempo, não estava exausto, não estava cansado, cansada, mas ao mesmo tempo não se aproveitava esses períodos que se tinha, né? Não se aproveitava o tempo de forma produtiva. E faltava dinheiro. Agora, conseguiu o trabalho para conseguir aí manejar todas as situações que não estavam de acordo, e agora não se tem o tempo, agora muitas vezes trabalhando ainda falta o dinheiro. E o detalhe é que o cansaço vai aumentando, você acaba não tendo mais a disposição que se tinha. Muitas vezes acaba ficando nervoso, nervosa, né? Desenvolve aí crises de ansiedade, enfim. O fato é que você então começa a trabalhar e começa a perceber que, por mais que você realmente faça, você não consegue sair da situação desconfortável que você vive a nível financeiro. Porque parece que toda hora está surgindo um imprevisto, você não consegue guardar dinheiro, as contas estão atrasadas e você está trabalhando, você está ocupado ou ocupada a maior parte do tempo. Muitas vezes não consegue sequer aí ter disposição para arrumar
uma outra alternativa em paralelo para conseguir aí melhorar a sua renda. E também existe aquelas pessoas que arrumam uma outra atividade, trabalham em duas atividades e estão sofrendo as mesmas consequências. E daí, o fato é que toda vez que você vai até um supermercado, toda vez que você vai pagar uma conta de energia, uma conta de água, você percebe que as coisas estão aumentando, ao mesmo tempo isso gera uma aflição, gera realmente aí preocupações, porque você não consegue entender o que está acontecendo. O seu salário não é reajustado nunca, ou é reajustado poucas vezes, porém, em compensação, as despesas, né? Estamos falando aí de questões que estão ligadas à sobrevivência, né? A despesa no supermercado, né? A aquisição realmente de produtos que são para o consumo aí básico para a existência, acaba sofrendo reajuste praticamente todo dia. E isso acaba gerando um desespero, porque dentro da sua situação, dessa situação que você mesmo criou e está promovendo, e por que você promove essa situação? Mesmo sabendo e vivendo de forma realmente negativa, você não encontra uma outra alternativa. Então, você prefere, de certa forma, pensar que é melhor nessa situação, mesmo que não esteja tão bom assim, do que arriscar numa outra e não conseguir nada. Mas o fato é que muitas vezes o conseguir menos é mais, né? Porque eu sei que muitas vezes você não está dando conta das despesas que você tem, mas você já parou para pensar quanto que você está consumindo do seu salário com daquilo que você ganha, né? Da composição, né? Salário, vale transporte, vale refeição, quanto que você está consumindo do seu tempo e também daquilo que você ganha para se deslocar, para chegar até o seu trabalho. Então, as pessoas acabam não fazendo contas desses pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Então, quando você começa a compreender um pouco mais, você percebe que talvez você trocando, indo trabalhar mais próximo da sua casa, em menos período, mesmo ganhando menos, você está ganhando mais, porque você não tem uma despesa de deslocamento, tanto com relação a tempo e nem com relação à questão do capital, de valor. E isso faz com que você consiga chegar mais cedo na sua casa, consiga ter tempo, consiga ter disposição. E é claro que não adianta só pensar no trabalho, no que você está recebendo. Você precisa também pensar naquilo que você está gastando. Se você está realmente direcionando o seu dinheiro para coisas que são realmente de sua necessidade. Ou se isso está sendo adquirido por uma compulsão, por achar realmente que precisa. E muitas vezes as pessoas até compram e depois acabam vendo que não precisavam. E daí vem a situação. Se você está administrando mal o seu dinheiro, não importa o quanto você ganhe, né? Você está gastando mal. Então, você pode ganhar mais amanhã, vai continuar administrando mal e vai continuar estando sempre com a sua vida financeira desarrumada e desequilibrada, tá? Então, conforme você vai trabalhando, vai adquirindo contas que essas contas, essas dívidas que as pessoas contraem, elas não conseguem entender que são principalmente aquelas pessoas que trabalham por um salário fixo. Essas dívidas são o maior inimigo dos rendimentos. Né? Por quê? Porque você tem um custo de vida, onde dentro desse custo de vida você tem despesas que são variáveis, né? Despesas que não são constantes, os valores, e você tem as despesas fixas. Você tem, por exemplo, despesa com relação à água, à luz, essas são fixas. Se você paga aluguel, fixa. Né? Depois, quais são as despesas variáveis? Uma farmácia que porventura você venha a utilizar aí, né?
Então, isso é variável. Roupas, talvez você não compre todos os meses, né? Então, isso é variável, isso pode realmente oscilar aí, tá? Então, fora essas despesas, né, fixas e variáveis, você ainda tem, que geram despesa, você ainda tem a questão das dívidas. Muitas vezes acabam contraindo dívidas a longo prazo. Que, independente do que irá acontecer, e vão acontecer situações, você pode ser dispensado do trabalho sem esperar, e você assumiu o compromisso, aí a situação vai acabar ficando ruim. Acúmulo de dívida, juros, enfim, você não consegue remanejar. Então, além dessa situação, você tem que entender que o que você consumiu com esse valor que você pegou emprestado, pagando juro, pagando um monte de taxa, deixando, na verdade, o que você adquiriu muito mais caro, ainda faz com que você perca outra vez, porque o que você estiver comprando nesse exato momento com esse dinheiro que você já pagou mais caro, vai acabar depreciando, porque conforme o tempo vai passando, aquilo que você adquiriu, seja um carro, seja um eletrônico, seja o que for, conforme o tempo vai passando, isso vai deixando realmente de ter o valor que se tinha quando foi adquirido, tá? Então você perde duas vezes. E aí você vai criando, sem perceber, você acaba criando uma situação, né, similar aí, parecida com uma prisão. E por isso, corrida dos ratos, né? Por que corrida dos ratos? Porque você já percebeu nessas gaiolas? Se você não percebeu, procure aí na plataforma mesmo, aqui no YouTube, procure colocar aí as gaiolas que tem hamster. Hamster é uma espécie de rato, né? E não se sinta ofendido, não estou, na verdade, te chamando disso. Estou dizendo que o termo, na verdade, é esse, né? O que criaram, na verdade, como termo para fazer uma referência, um exemplo, uma ilustração. Existem algumas gaiolas de hamster que tem uma roda no meio, né? É uma roda que serve para que os ratinhos lá, os hamster, pratiquem um tipo de exercício, acabem se ocupando, né? Acabem se divertindo um pouco. Então, eles sobem, eles entram dentro daquela roda, uma roda de arame vazia. Eles entram dentro e eles começam a caminhar. A roda começa a girar. O que acontece? Eles estão se exercitando, porém eles acabam não saindo da gaiola. Eles estão dentro da gaiola e eles estão na roda, mas eles estão se movimentando. Então, ele faz uma trabalheira tremenda, mas ele não sai daquele lugar. Ele está caminhando, caminhando, ou correndo, 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 a roda está rodando e ele está no mesmo local. Dentro daquela roda, condicionado dentro da gaiola. O que acontece com a gente, na verdade, na corrida dos ratos, é exatamente isso. A gente cria uma situação que é como se fosse uma gaiola, por quê? Porque você está endividado, endividada, você tem o seu custo de vida, e daí então você precisa estar promovendo, estar financiando esse custo de vida, seja com relação a o que realmente estiver embutido nesse custo, né? Como falei, despesas fixas, variáveis, qualquer tipo de despesa. Então, as suas vaidades, né? Então, tudo isso faz com que você esteja preso. Preso por quê? Você, de certa forma, está comprometendo tanto o seu tempo quanto também o seu capital. Dessa forma, você não acaba perdendo o poder de ter uma certa liberdade para viajar, de ter uma certa liberdade para fazer outras coisas, porque você está sempre, na verdade, com esse compromisso e responsabilidade de alimentar esse sistema que você mesmo criou, né? E os sistemas são compostos das mais diversas situações. Imagine você, fora a sua despesa, né, com relação à moradia, você tem alimentação, você tem vestuário, você tem lazer, você tem a própria questão da vaidade, você tem saúde, você tem a educação. Então, tudo isso, né, mal administrado, você tem a ansiedade que você tem que administrar também, porque imagine você a todo momento querendo comprar, a todo momento adquirindo, isso faz com que a sua despesa aumente bastante. Então, imagine que você acaba enfrentando muitas horas de trabalho entre percurso, de ida e volta, mais
período realmente dentro, né, do seu trabalho ali, né, de permanência. E com tudo isso você acaba se desgastando, você acaba nunca tendo o dinheiro, porque você ganha dinheiro sim com uma mão, mas acaba entregando com as duas do outro lado. Enfim, o resumo da situação é que você acaba começando o mês, iniciando a mesma jornada do ratinho, do hamster, aonde dentro da roda você acaba girando, girando, mas a roda se movimenta e você continua parado. E isso explica o porquê as pessoas não conseguem alcançar aí os seus sonhos, alcançar os seus objetivos, é porque de certa forma você está fazendo movimento com relação ao seu trabalho, você está em atividade, porém outros fatores, né? Fatores esses que você acabou realmente construindo, como eu disse, né? Você está se privando da sua liberdade quando você cria o seu sistema, e todas as pessoas criam um sistema. Você se priva, o sistema que você está criando está consumindo tudo aquilo que você ganha, você não cria alternativas para ganhar mais, você não tem outras fontes de renda, e com isso você acaba sempre estando nessa situação sem enxergar outra possibilidade para que você, na verdade, consiga mudar aí o jogo. E o fato é que se você não começar a mudar aos poucos e procurar uma outra alternativa, buscar conhecimento, porque é isso que vai mudar o contexto, é isso que vai fazer com que você saia da corrida dos ratos. Você buscar conhecimento que sejam suficientes para que você comece a construir algo em paralelo ao seu trabalho. Algo em paralelo que possa te oferecer mais liberdade com relação ao tempo, mais liberdade com relação a ganhos, no sentido de poder amanhã trabalhar menos e ter um resultado melhor. Isso as pessoas têm uma dificuldade tremenda em entender, que você nunca vai ter uma condição melhor de vida se você realmente não tender aí, hora ou outra, para o seu próprio negócio. Então você precisa ter um planejamento, você precisa buscar conhecimento. E não é desenvolver uma ansiedade aí no sentido de montar o seu negócio amanhã, mas sim de começar a se preparar, a entender quais são realmente as possibilidades para você. Porque as possibilidades que são boas para você não são as mesmas possibilidades para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu irmão. As pessoas são diferentes. Então, o que elas devem fazer é buscar o conhecimento, entender quais são as melhores alternativas para que elas possam começar a colocar energia. E hoje você tem aí várias possibilidades de começar alguma coisa. Você pode começar aí, inclusive na internet, algum tipo de trabalho que venha a trazer para você, num período pequeno, médio ou de longo prazo, um resultado satisfatório, né? Agora, é claro que não existe só a internet, você pode começar a vender algo aí no seu bairro, na sua cidade, para sua família, para os seus amigos, né? Nenhuma possibilidade é descartada. E você também pode fazer isso em paralelo, aproveitando do poder da internet para conseguir aí fazer aquisição de mais clientes e, consequentemente, fazer mais negócios. Entender que se você não começar a ganhar mais com menos tempo, você nunca vai sair da onde você está, é algo realmente muito importante que deve acontecer o quanto antes, pelo menos com relação aí à questão da consciência. Você precisa começar a mudar isso dentro da sua cabeça, pois senão você terá que estar disposto a participar dessa corrida, uma corrida o tão quanto deselegante, que muitas vezes vai fazer com que você se desgaste a vida inteira e alcance lá na frente, quando não tem mais saúde, quando comprometeu o seu bem maior que é a vida, você tenha direito a uma aposentadoria muito ruim, aposentadoria essa que vai fazer com que você não consiga, em vários momentos aí, suprir as necessidades básicas, né? Então tome muito cuidado com relação aos seus sonhos, aos seus desejos, e é claro que você não precisa se desgastar demais, porque tem gente que tem aquilo na cabeça, mas eu não vou ficar aí me matando para melhorar de vida. Tá bom, você não precisa realmente se matar. O que você precisa entender é que o segredo não está na força, o segredo está na estratégia. O que você precisa é conhecimento. Agora, se você não entender que se você não fizer absolutamente nada, você não sairá disso porque você está preso ou presa, pode ter certeza
que vai ser muito difícil você mudar o jogo. E as coisas não acontecem como num truque de mágica, existe um processo. É importante que você respeite, então, toda essa situação. E é claro, eu tenho certeza que esses conteúdos podem te ajudar. Então não se esqueça de se inscrever, deixar aí o seu comentário e compartilhe com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui.